amigos, encarnados e desencarnados, e agradecer por todos os ensinamentos, por toda a aprendizagem, por tudo que vem nos revelar e nos mostrar para a gente poder evoluir e melhorar enquanto ser humano, enquanto espíritos. Obrigada, e Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, agora e na hora da nossa passagem, graças a Deus. Amém. Amém, que assim seja. Obrigado e obrigado pela participação de todos, viu? Domingo de manhã, nesse friozinho, né? Que bom que a gente está aqui. Hoje já é nosso é o 9º capítulo, então é nosso 10º encontro, né? Que bom que a gente está junto aqui, que a gente está sentindo que está valendo a pena, né? Com certeza absoluta, está valendo sim, muito a pena, com certeza, né? Irmãos, bom dia, Salete. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, não é? Origem, né, sobre a parte dos demônios, não é? A gente falou no estudo passado, a gente falou sobre os anjos, hoje a gente vai falar sobre os demônios, não é? Bom, o que eu percebi, já dando aí um spoiler, né? Na realidade, aquilo que a gente estudou, né, na aula passada a respeito dos anjos, né? A questão dos demônios é basicamente uma coisa bem parecida, né? A diferença é que é o inverso, né? Então, assim, e o texto começa bem assim mesmo, né? Falando sobre isso, né? Sobre essa dualidade, né? A gente vive num mundo dual, né? Tem uma música bonita do Lulu Santos que fala não teria som se não houvesse o silêncio e tal, né? E ele fala dessa dualidade, a gente vive na dualidade, né? Então a gente vive aí nessa questão da luz e da sombra, da noite e do dia, né? E tudo tem o seu equivalente contrário, né? Então, da mesma forma que no passado a gente foi levado a acreditar que teriam anjos, né, para reger a parte boa que acontece nas nossas vidas, foi necessário naquela época a criação da figura de um demônio, né, para reger as coisas de ruim que acontece, né? Então, no nosso entendimento, que era menor naquela época, né, a gente precisou criar uma figura, né? E a gente vai ver mais para frente que quem criou essa figura foi a gente, né? E para poder explicar. Infelizmente hoje, né, na minha opinião, e acho que o Espiritismo, acho não, certeza que o Espiritismo acaba esclarecendo isso para a gente, porque não dá para a gente ficar colocando a culpa de tudo que acontece na vida da gente nos demônios, né? Mas vamos lá, vamos ao tema, né? Segundo o capítulo que a gente está estudando do livro, né, O Céu e o Inferno, capítulo 9, a crença em demônios é universal e ela está presente em todas as teogonias. Teogonias são as ciências que estudam os deuses, essas coisas, né? E, como a gente falou, surge da necessidade humana de explicar forças superiores, né? Então, na infância da humanidade, o homem associava o mal físico, né, as fomes, as doenças, os desastres, a poderes extra-humanos personificados em animais nocivos ou objetos, né? Aqui fala aquilo que eu já comentei, né, que a dualidade, o bem versus o mal, consolidou-se, não é, como dois princípios rivais, não é?
Então, ali a Jeová e o Satã, né, no judaísmo, né? Então, sempre existiu essa dualidade aí para querer explicar, né? Então, essa ideia ela evoluiu para a ideia de anjos e demônios aqui no cristianismo e no islamismo, né? Porém, veio uma evolução da percepção, né? E o homem primitivo era guiado por instintos materiais, instintos físicos e instintos animais, né? E ele era incapaz, nós, né, quando homens e mulheres primitivos, nós éramos incapazes de abstrações, né, de abstrações morais. E a espiritualidade surgiu gradualmente com o progresso intelectual, né? Então, a doutrina dos dois princípios era lógica em sociedades primitivas que não compreendiam o mal como transitório e instrumento de progresso. Bom, naquela época, como a gente não conseguia dissociar isso, né, ou imaginar que o mal é transitório, a melhor coisa que a gente podia fazer mesmo era personificar. Então a gente personificava, né, naquela época e infelizmente muitos de nós até hoje, né, ainda tem essa visão da personificação do bem ou da personificação do mal entre anjos e demônios, não é? Então era o que o nosso grau evolutivo permitia a gente compreender, não é? Se era bem, vinha de Deus, dos anjos, se era mal, vinha dos demônios, não é? E é uma coisa interessante porque sempre vinha de alguma coisa externa, não é? E você vê, agora vem o Espiritismo e pede o quê? Para a gente fazer reforma íntima, para a gente olhar para dentro da gente, não é? E, de novo, infelizmente, muitos de nós ainda olham muito para fora, não é? E alguns de nós já olha menos, mas ainda assim olha bastante para fora, não é? Toda vez que a gente procura justificar no comportamento do outro, não é? Alguns dos nossos próprios erros. Então, a gente está sempre olhando para fora, não é? E como a gente já falou sobre céu e inferno também, a gente já entendeu que céu ou inferno é o nosso estado de espírito, né? Então, a gente não pode colocar a responsabilidade na mão de ninguém por estar vivendo céu ou inferno. E a gente não pode colocar no ambiente que a gente está vivendo. Às vezes o ambiente que a gente está vivendo é conturbado, mas aquilo não é responsável pelo nosso céu ou nosso inferno, né? A gente precisa entender por que que a gente está vivendo ali e fazer uma escolha de não viver ali. E uma vez que a nossa vida se transforma, o mundo se transforma, né? Cada um de nós é um universo. E, de novo, a gente volta naquela ideia. A gente pode ser lançado no inferno e ser expulso de lá por estar falando de Deus, não é? Então, é isso. Como diz, né, na gíria aí, é sobre isso, não é? É sobre isso. Então, como que a igreja, né, a igreja vê os demônios? Então, os demônios segundo a igreja, natureza e queda. Os demônios, segundo a igreja, são anjos decaídos e eles são liderados por Lúcifer. Originalmente, eles eram perfeitos, rebelaram-se por orgulho ao rejeitar a futura encarnação de Cristo, né? Foram precipitados no inferno, mas alguns vagam livres pela terra para tentar os humanos até o juízo final. É interessante, né, como é que são anjos caídos. Hoje a gente já vê como essa ideia é um pouquinho absurda para a compreensão que a gente tem, não é? Por quê? Porque a gente sabe que anjos nada mais são do que nossos irmãos mais evoluídos que a gente, né? Nossos irmãos de luz, nossos irmãos felizes, né? Nossos irmãos evoluídos. E a gente sabe que o espírito ele não regride. Então, que história é essa de anjo decaído? Não é?
essa conta não fecha, essa conta não bate, né? Então, não faz muito sentido. E aí ele fala ali, ó, liderados por Lúcifer, ou seja, um demônio, não é? Um demônio que sempre foi demônio e é o chefão, não é? Dos capetas, vamos dizer assim, né? Então, você vê, ó, originalmente perfeito e rebelaram-se por orgulho ao rejeitar a futura encarnação de Cristo. O que a gente sabe é que, óbvio, né, na preparação de Jesus para reencarnar aqui na Terra, teve muita gente colaborando, né, muitos espíritos colaboraram para isso, né? Existiram anjos que prepararam a vida de Jesus, existia toda uma egrégora, né, no mundo espiritual, dando suporte para isso, trabalhando para que isso acontecesse, né? E óbvio, existiam irmãozinhos que estavam torcendo para que isso não acontecesse, para que isso fracassasse. Tanto é que assim que Jesus reencarnou, não é? Deram um jeito. Será que Herodes sozinho decidiu mandar matar todas as crianças que tinham nascido na época de Jesus para tentar matar o Messias? Não é? Então, é óbvio que Herodes não estava sozinho, né? Devia ter uma congregação de espíritos malignos ali falando na orelha dele, né? Porque, inclusive, eu me recuso a acreditar que um mal tão grande assim parta de uma pessoa só, né? Então devia ter uma legião de capeta fazendo na cabeça dele ali, né? Os irmãos me desculpem, né? Capeta no bom sentido, aí vocês me desculpem, mas porque a gente sabe que são irmãozinhos nossos não evoluídos, né? Que como a gente está falando em anjos e demônios aqui, eu me empolguei, né? Na realidade, como a gente mesmo falou, né, o mal é transitório, não é? Mas é óbvio que existia uma horda de obsessores ao redor dele, né? E muitos espíritos tentaram barrar essa vinda de Jesus, não é? Por quê? Porque tem irmãos nossos que se comprazem no mal, né? Existem espíritos inteligentíssimos, a gente já falou disso, a gente está careca de falar, mas tem a ver com o nosso contexto aqui. Existem irmãos nossos evoluidíssimos, mas que estão encarcerados no mal e eles sentem um certo prazer de estar no mal e tudo bem também. É o que eles acham, entendeu? É o que eles acham que vale a pena. Tem irmãos nossos que não aceitam reencarnar, não aceitam a reencarnação. Tem alguns livros, se eu não me engano, no próprio Nosso Lar, né? Existe uma colônia de espíritos rebeldes que eles são contra a reencarnação, né? Então, eles ficam lá, né, no, na erraticidade, e eles acham que isso é o melhor para eles, eles não acreditam na justiça divina sendo feita dessa forma, através da reencarnação, e eles não aceitam, né? Bom, então tudo isso é para a gente entender que sim, claro que houve, né, espíritos que rejeitaram a vinda de Jesus, né? Mas eles não eram demônios, eles não eram, né, uns capetões, né? Eles são irmãos nossos e, óbvio, até hoje, não é? Quantas pessoas começam a ir para a igreja para a vida melhorar, ou até mesmo para o espiritismo, né? E começa a dar tudo errado, não é? É que a gente tem que persistir, porque é um início. Porque quando a gente toma a decisão, né, de seguir um caminho que vai nos fortalecer, tem muita gente interessada, parece que não, né? Mas tem muita gente interessada na nossa evolução. E tem muita gente interessada na nossa queda, né? Aliás, se muitas pessoas evoluírem nesse momento, a Terra faz o upgrade dela para o mundo de regeneração. E tem, né? Tem irmãos nossos que não querem que a Terra faça esse upgrade aí, certo? Então, tudo começa a fazer sentido nessa guerra que sempre houve do bem contra o mal, do mal contra o bem. Não é? E outra contradição, você vê que interessante, né?
com essa pseudo-rebeldia que houve-se, né? Essa como que fala? Essa rebelião, né? Com essa pseudo-rebelião aí, dizem, não é, que eles foram precipitados no inferno. Mas alguns vagam livre pela terra para tentar os seres humanos. Olha que coisa interessante, né? Até nos demônios aí teve uns que teve uma vida pior e uma vida melhor. Alguns foram lançados para o inferno e outros vagam pela terra. Qual será que foi o critério para dizer, ó, você vai ficar preso no inferno e você vai poder dar um rolezinho pela terra aí para ficar tentando os irmãos, não é? Então, você vê, não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. O que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa cabeça é que alguns irmãos são tão voltados para o mal e realmente eles controlam regiões abissais lá no umbral, não é? Que eles aprisionam outros irmãos, não é? Então existe isso também no mundo ali, né? No mundo do umbral, no mundo dos nossos irmãos menos evoluídos, né? No mundo das sombras, né? Então alguns estão livres, outros nem tanto. A maioria estão cativos, né? Porque independente de quem criou ali o umbral e essas coisas, e a gente sabe que é o nível mental de cada um que os colocam lá, independente de quem criou ou não, lá dentro existe uma hierarquia, né? É que nem numa cadeia, né? Na cadeia, pelo que a gente vê, graças a Deus eu nunca fui lá, mas numa cadeia, né, existe hierarquia. Quando você entra um preso novo lá na cela, ele tem que pedir bênção pro chefe da cadeia lá. No umbral também, né? E muitos espíritos aí que desencarnam no mal e desencarnam sem ter esclarecimento, assim que eles desencarnam, eles são aprisionados por outros. Eles são aprisionados e servem mesmo de escravos. Eles servem de escravos à vontade dos outros, né? Graças a Deus, eu creio que a gente já passou dessa fase. Graças a Deus. Mas tem muitos irmãos nossos que assim que desencarnam, eles já são aprisionados. Chega a galerinha lá, ó, fala, vem cá, que você vai com a gente. Você vai com a gente. Acorrenta, aprisiona e obriga eles a fazer, né? Muitas coisas, né? Aí você fala, poxa, que justiça há nisso. O que ele fez e aquilo que ele vibra coloca ele nessa condição, né? E aí o mal não perdoa, né? Aquele que é mais mal que o outro aprisiona o outro, né? Até mesmo pelo tempo que ele está lá no umbral ou na erraticidade, ele já aprendeu como dominar várias forças e várias energias, né? Então é um negócio muito interessante, muito interessante. Tanto é que eles até confeccionam, né, correntes e algemas para prender esses irmãos, que na realidade acreditam que aquelas algemas são reais, justamente pela pouca compreensão que eles têm da vida espiritual, né? Então você vê como que a nossa ignorância nos aprisiona, né? E como que a verdade liberta. A ignorância aprisiona e a verdade liberta, né? Então, problemas lógicos e contradições dessas ideias de demônio visto pela igreja, né? Então, essa ideia ela é incompatível com a bondade divina. Se Deus os criou perfeito, como puderam pecar? Foi o que a gente falou, né? Se eles eram perfeitos, como é que caiu, né? E se foram, né, predestinados ao mal, criados maus, né? Deus seria o autor do mal. Deus seria o criador do mal, não é? Então não tem lógica isso. E aí tem um caráter da injustiça. As almas seduzidas pelos demônios sofrem punição eterna, enquanto os demônios livres agem impunemente até o fim dos tempos. Então esses irmãos, né, esses irmãos aí chamados de demônios, né,
vagam livre pela terra, tentando o homem, né? Enquanto que espíritos que fizeram uma outra bobeira são aprisionados, né? Numa punição, numa prisão eterna, né? Então, assim, meio, meio sem lógica também, né? E meio injusto, né? Outro ponto, o anacronismo, né? A descrição bíblica de Lúcifer, né? Subirei acima das nuvens, reflete cosmologia ultrapassada, incompatível com a astronomia moderna. Outra incompatibilidade, a eternidade do mal. A doutrina nega redenção aos demônios, contradizendo a ideia de um Deus misericordioso, né? Ezequiel 18:23 diz: Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta. Isso é alguma coisa que a gente fala às vezes, né? Deus, ele abomina o pecado, né? Mas ele ama o pecador. Deus, mais do que ninguém, ele sabe separar, né? O pecado do pecador. A gente aqui no nosso dia a dia, é, se uma pessoa se uma pessoa comete um crime, e óbvio que a gente não está fazendo apologia ao crime, né? Mas se uma pessoa comete o crime, uma das primeiras coisas que ela perde é o nome, né? Então ele é chamado de ladrão, ele é chamado de criminoso, é chamado de assassino, é chamado de uma série de coisas. Mas isso é algo que ele fez, né? Não é algo que ele é. Ninguém é um criminoso eternamente, né? E isso é importante para a gente, porque óbvio que quando a gente fala de roubo, de assassinato, estupro, choca a gente. Porque graças a Deus a gente passou desse nível aí. Eu creio que todos nós passamos. Mas a gente comete outros erros, né? E eu não quero ser chamado pelo erro que eu cometo. Eu continuo sendo uma pessoa. Às vezes eu estou errado, às vezes eu estou certo. Mas eu não sou o erro. Nós não somos o erro. Nossos irmãos também não são o erro deles. Eles estão no erro. Nós estamos no erro. E é muito importante a gente fazer essa separação. Quando a gente faz essa separação, é mais fácil a gente amar um irmão que está no erro. Tem um louvor que, eu não sei se chama A Pérola, se chama só A Pérola, né? Mas ele fala, a pérola na lama continua tendo o seu valor, né? Se você achar uma nota de R$ 100 no meio da lama, você não pega? Né? A gente pega, dá uma limpadinha ali, dá uma lavadinha, põe para secar e usa, né? Porque ela não perdeu o valor, né? E é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. E um filho de Deus nunca perde o valor dele para Deus. Então, por que perderia para a gente? A gente nunca perde nosso valor. Nossos irmãos também não. E quando a gente vê um irmão no erro, ou a gente mesmo no erro, a gente sabe que Deus está dentro dele e que ele tem um valor, todos nós temos nosso valor, né? E se a gente fizer algo de ruim para eles, é para Deus que a gente está fazendo. Ontem, na palestra lá no centro, a gente falou. Quem que veria seu filho sendo machucado, não é? Escorraçado e não ficaria revoltado? Seu filho, seu neto, né? Então, você acha que Deus vai gostar de ver a gente maltratando os filhos dele? Sem contar que os filhos de Deus, que somos todos nós somos todos irmãos, né? Então, que a gente consiga internalizar esse raciocínio, esse sentimento, esse esclarecimento dentro de nós, por quê? Porque vai ficar mais fácil a gente não julgar e a gente não apontar o dedo e a gente acolher os nossos irmãos, não é?
Mas é isso aí, né? E esse negócio de eternidade no mal também contraria, né, a bondade de Deus. Não existe esse negócio de eternidade no mal. Existem irmãos nossos que estão milênios se apresentando como demônios, se apresentando como Lúcifer, não é? Ah, mas milênios na eternidade também é um piscar de olhos, né? 1000 anos na erraticidade pode ser 1 ano, pode ser 1 segundo aqui na Terra, né? Então, existem irmãos nossos que estão aprisionados no mal há milênios, existem, mas eles vão ficar lá eternamente? Não. Ninguém vai ficar eternamente no mal. Nos lugares mais profundos do umbral, né, volta e meia um raiozinho de luz chega, né, e aqueles que estão preparados, aqueles que estão arrependidos, são resgatados na mesma hora, né? A partir do momento que nós nos arrependemos, a ajuda chega instantaneamente. Instantaneamente. Ninguém fica 1 segundo a mais numa situação ruim a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente demonstra uma vontade real de se mudar, né? De se transformar. E é por isso que o sofrimento ele não dura mais do que o necessário também. O nosso sofrimento só dura o tempo suficiente para a gente aprender a lição que ele veio trazer, né? E para fazer a reparação e a expiação das coisas que nós provocamos lá atrás, né? Gente, quem quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ontem e hoje eu tô meio duro, hein? Eu tô meio duro aí, tô. Mas saibam que as palavras são primeiro para mim, viu? Saibam que são primeiro para mim, né? Na realidade, é importante a gente, na minha opinião, acho que é importante a gente ser levado a reflexões, né? A reflexões, assim, bem sérias, né? Carlos, Leni, um de cada vez aí pode falar. Pode ser você, Carlos. Bom, o microfone dele está fechado, então vou falar eu. Tá. Então é o seguinte, só ratificando o que você já disse, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que, assim, os maus espíritos, né, os demônios, eles nunca nos forçam, né? Eles são oportunistas. Então, por exemplo, os mais inteligentes são os chefes e os menos inteligentes são comandados por eles, né? E eles estão sempre nos atentando. Então, as pessoas costumam, porque o meu obsessor, porque eu estou com um obsessor. A gente não pode esquecer que, assim, a moral que a gente já conquistou, ninguém tira, né? Então, por exemplo, hoje eu já acho que eu não tenho coragem de matar uma pessoa. Então, não adianta ninguém ficar aqui, para mim, me falar. Amém, amém. Eu acho, né? Amém. Então, não adianta ninguém ficar me cutucando para que eu mate uma pessoa. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar as minhas fraquezas, né? Então, eles vão me observando e aí, tipo, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha falta de caridade, eles me pegam por uma deficiência que eu ainda tenho, né? Então, a gente não pode culpar os obsessores de forma alguma pelos nossos fracassos, né? Só para ratificar o que você já havia falado. É só isso. Perfeito, é isso aí. É isso aí. E de novo, não tem vítima, né? Não tem vítima, não tem, né, coitadinho, não. É isso aí mesmo. Eles vão agir nas nossas brechas, né? Quando eu estava na igreja evangélica, o pessoal falava assim lógico, eles falavam do demônio, né? O mal, né? O mal, ele só espera uma brecha. Ele só espera que a gente dê uma brecha. Aí ele coloca uma cunha e começa a martelar. Entendeu? Só isso. Ele quer uma brechinha para pôr a cunha. Aí depois ele vai martelando para ver se a gente racha, né? O Carlos, quer falar, irmão?
É mais ou menos na linha do que a Leni comentou, né? Eu acho Uhum. que essa figura do demônio é até uma necessidade, né? Que a gente teve para poder terceirizar a culpa, né? Então fica fácil, né? Botar a culpa no demônio, né? Eu acho que muitos dos nossos irmãos, aí você citou o segmento evangélico, né? Eles ainda usam essa prerrogativa e até causando, vai pela coação, né? Porque o demônio, porque o demônio. Na realidade, todos nós temos demônios interiores, como a Leni comentou, né? Então, se a gente tiver o cuidado de mapear quais são esses demônios e exorcizar eles, eu acho que, né, mais autonomia a gente vai ter e menos vulnerável a gente vai se tornar, né? Entendeu? No caso do segmento espírita, a gente também tem o hábito de terceirizar a responsabilidade pelos espíritos obsessores, então fica fácil a gente falar isso, né? Uhum. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, né? Para a gente poder ter um pouco mais de assertividade na nossa vida mental, emocional, espiritual. É bem por aí. Sim, com certeza. Enquanto a gente terceirizar isso, a gente está terceirizando nossa evolução também, né? E colocando nas mãos de outro a responsabilidade pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, né? De qualquer forma, a gente vai ficar paralisado e a gente está comprometendo o nosso sucesso e o nosso progresso, né? Alguém mais, gente? Eu quero. Pode falar, Bernadette. Pera. Bernadette, pode Ah, falar. Na verdade, assim, né, como o Carlos acabou de falar, né, que a culpa muitas vezes da gente, né, com relação aos nossos fracassos e anseios. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, como a gente faz esses estudos, a gente até tem um sentimento mais evoluído, um entendimento maior, que às vezes, muitas vezes, alguns assistidos procuram a casa procurando algo para melhorar, que eles não têm esse esclarecimento, né? Então, eles colocam, como eles aprenderam, às vezes vieram de outras religiões ou não tiveram nenhuma religião para seguir, e coloca a culpa nos outros, né? Ou no obsessor, no demônio, seja lá quem for. E às vezes nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, a gente também tem, vamos dizer assim, mostrar o caminho para eles também, né? Através de fazer com que eles também procurem o conhecimento, o entendimento, que nem falam, né? Há muito foi dado, há muito será cobrado, né? Então, às vezes, a pessoa também não tem esse conhecimento e nem esse entendimento, e põe na cabeça que é mesmo um obsessor, que a culpa é do obsessor, é do demônio, seja lá de quem for. Uhum. É isso aí, é isso aí. Mas é o que o Carlos falou, né? Foi uma figura importante, né, lá no passado, mas hoje é importante que a gente desconstrua isso daí, né? Porque era só alguém para, como ele falou, né? Alguém para a gente terceirizar a culpa, né? Para a gente comprar nossa consciência, né? E ao mesmo tempo uma desculpa para a gente não se melhorar, para a gente não evoluir, né? A Vera queria falar? Quero, Leandro. Semana passada eu não pude participar, mas depois eu ouvi a gravação sobre os anjos, né? E hoje, Leandro, eu escrevi o que eu fui pensando quando você foi falando, porque a gente acaba se confundindo na hora, né? Então, eu vou ler o que eu escrevi, correndo assim, tá? Deixa Tá eu bom. ligar aqui, ó. Eu escrevi assim, ó. Até para falar com ou sobre os inimigos, a gente deve ter respeito. Em oração por eles, devemos orientá-los a conhecer e experimentar o caminho do bem. Não jogar uma maldição para que queimem no fogo do inferno. Esses são os estudos do Espiritismo que levam a gente a ter esse cuidado com os inimigos e dar uma chance, né? Aí eu escrevi assim: às vezes, numa obsessão mais severa, que temos conhecimento, claro, é necessário uma forma de reconduzir esse problema, esse caso, para libertar esse irmão
que está sendo obsediado, não conheço bem as palavras. Aí uma grande parte da humanidade, a grande maioria, a grande parte da humanidade, quando eleva o pensamento a Deus e a Jesus em oração, humilde e sincera, aqui eu estou falando da maioria, diante dessa questão do inimigo, do Satanás contra Jesus, né? Então, a maioria da habitação, quando... nem eu estou entendendo minha letra. Quando em pensamento a Deus e a Jesus, em oração humilde e sincera, as grandes mágoas que nos fazem sofrer tanto se dissipam num sentimento amoroso de perdão. E, na maioria das vezes, nos acalmamos e recomeçamos, em nome de Jesus, Então, aí eu comparo assim. Então, esses demônios passam longe do poder da fé em Cristo e em Deus. Então, eu estou meio que comparando esse poder tão gigante que o demônio teria sobre nós, né? Então, eu escrevi. Eu escrevi para não me perder na hora de falar. Legal, legal. Não, muito bom, muito bom. E parece até meio que parece uma psicografia isso aí que você escreveu. Você não estava psicografando, não? Eu escrevi correndo com lápis, até a ponta do lápis quebrada, eu ajeitava para escrever, mas é isso. Tá bom, mas dois pontos muito importantes que você salientou aí, que eu achei legal, realmente, quando a gente vai falar, seja lá de quem for, né? E a gente tinha falado alguma coisa a esse respeito, né? Não é porque nosso irmão está no erro que ele é um amaldiçoado, que ele é um condenado, né? A gente precisa tomar cuidado para falar das pessoas. Ele está no erro, mas a gente tem que falar com amor, sim. E a gente está nesse caminho para amar a todos, sim. Não é? Porque Jesus amou a todos e tratava todo mundo com amor, com respeito e com humildade. E ele pediu para a gente fazer igual, porque ele é o caminho. Né? E outra coisa importante também é o seguinte, não é? Eu não sei se nós, né, se alguns de nós já falou isso, mas com certeza já ouvimos. Quando fala assim, prenderam aquele estuprador. Gente, óbvio que é um crime horrendo. Mas você já ouviu o que as pessoas falam quando prendem um estuprador? Tinha que matar aos pouquinhos. Tinha que cortar um dedo por vez, não é? Aí a pessoa consegue a pessoa consegue dar vazão a um sentimento tão ruim quanto o dele ou pior. Fica imaginando os jeitos de tortura, entendeu? A gente precisa tomar cuidado com isso também, não é? Já pensou se a gente for pego no erro e pega um julgador tão cruel que nem às vezes a gente pode ser, que queira arrancar um dedinho por vez da gente? E assim, essa questão de conversar com amor e conduzir um inimigo, vamos falar essa palavra, um irmão mais difícil, para o caminho do bem, a Bernadette comentou igualmente, e o Carlos também, eu achei interessante, porque a gente tem aquela tendência de falar do outro, do inimigo, do mal, do não sei o quê, mas dentro de nós, o nosso espírito, a gente é guerreiro da gente mesmo. Eu falo que nosso espírito também precisa dessa mesma condução ao bem, né? É o treino que a gente faz, é o que eu falo bastante do espiritismo, porque tem que falar, né? Nós somos espíritas e ele faz um trabalho focado na nossa reforma íntima, porque nosso espírito também está sendo educado por nós mesmos, com a nossa mente, né? Com o aprendizado. Perfeito. É isso. Perfeito, é isso aí. Dona Marta Marcolino quer falar? Você entrou quietinha, nem vi que você tinha entrado.
Eu demorei um pouquinho para entrar, estava meio atrasada. Estava fazendo café também, mas na verdade eu estava com outra. Eu demorei um pouquinho. A única coisa que não dá para perdoar é que você não trouxe para nós, só isso. Já acabei, já tomei. Aliás, 2. Isso é porque eu não sou viciada em café, tá, gente? Não, imagina. Não. Eu briguei com a minha filha e falei que eu não era viciada em café. A gente acabou de falar aqui que cada um tem seus próprios vícios, né? Exatamente. Eu tenho esse e mais alguns, né? Mais alguns. Então, na verdade, assim, a gente estava falando, assim, dos estupradores e criminosos e tudo, e aí a gente acha que falando desta maneira, né, e eu já ouvi muitos comentários a respeito, né, crimes hediondos, assim, então a gente acha que a gente está fazendo justiça quando a gente age desta maneira, com estes comentários, né, que são bem nocivos, e aí a gente cria uma atmosfera ainda pior ainda para a gente mesmo e para o planeta em geral, né, porque é tudo aquilo, a palavra que a gente profere, ela não vai voltar para dentro, e ela é carregada de energia. Então, essa semana, a gente falou muito sobre a palavra, né? Quinta-feira nós falamos lá sobre a palavra, a Vânia falou, eu já tinha falado, a gente comentou isso na quarta-feira, então ela tem muita força. Mas, na verdade, a gente não está fazendo justiça, a gente está libertando os nossos demônios, que a gente tem dentro da gente. A gente não, como a Leni falou, a gente não tem a coragem de ir lá e matar alguém. Nós não temos essa coragem, mas a gente tem a coragem de falar isso, então assim, corta um dedo, ou deveria morrer mesmo, ou vai para a cadeia, alguém vai matar ele, ou isso, ou aquilo. Então a gente está libertando dentro de nós os demônios que a gente ainda tem, porque se a gente não tivesse, se a gente fosse angelical e já tivéssemos desenvolvido todas as virtudes que a gente precisa desenvolver, a gente acolheria esse irmão realmente como alguém que está no erro, porque ele não é o erro. Isso eu achei perfeito, essa colocação foi feita aí por você e por outros, né? Perfeito, a gente está no erro, né? A gente pode não errar mais assassinando alguém, isso a gente pode não fazer mais mesmo, então não vai me tentar desta maneira, mas vai me tentar de outras, fazendo com que eu comente esse tipo de comentário, que você está matando aquela pessoa aos poucos, mas você também está se ferindo muito, né, tá atrasando, tá regredindo um pouquinho ali na sua evolução, né, então é a libertação do demônio que a gente ainda tem dentro da gente, do mal que a gente já tem dentro da gente, e isso, se a gente não dominar, chega daqui a pouco, a gente desencarna, a gente vai ser sugado lá para esse lugar de sombras, que é a nossa própria invigilância, a nossa própria falta de evolução espiritual que nos leva para este local, né, não é um local determinado, sou eu que vou lá através da minha condução, né, então o bem que eu faço é muito bom, mas também o bem que eu não faço e o mal que eu faço, isso é bem importante, né, vai ser levado em consideração. Vai ser levado em consideração. É isso aí. Não, então, e assim, você percebe como é uma armadilha, né, é uma armadilha, e aí a gente acaba surfando no mal do outro. Né? Isso. E numa dessa, a gente é capaz de se lascar mais que ele, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de armadilha, né? Quando a gente vai criticar o outro, né? Daqui a pouco ele se melhora, e a gente, com aquela palavra que a gente falou, que a gente achou que não foi nociva, a gente está lá embaixo. Vai desencarnar, vai chegar lá, às vezes aquele vai estar lá, tudo bem, meu filho, eu melhorei, você está aí, né? Exatamente. Porque criminoso para criticar sempre vai ter, não é? Mas às vezes daquele irmão que errou tanto, às vezes o arrependimento também vai ser grande. E de repente ele se melhora e quando a gente se reencontra, ele está melhor que a gente. Isso né? Então. E aquela historinha, né? Aquela velha história, né? De você apontar o dedo, né? Quando a gente aponta um dedo, tem 4 apontando para a gente, né? Tem 4 dedos apontando para a gente quando a gente aponta um dedo, né? A gente podia ir embora nesse raciocínio, né? Porque por que será também que certo tipo de violência encontra tanto eco dentro da gente, não é? Por que a gente reage com essa revolta ao invés de sentir compaixão? São coisas para a gente pensar, né? É claro que sempre vai se levantar alguém e falar, e se fosse com um filho seu? E se fosse com uma filha tua? Sempre vai ter alguém para se levantar e falar, né?
Mas teve aquele caso famoso aqui em São Bernardo do Campo, que mataram o filho de um irmão nosso aí, descendente de japonês, né? Arrastando o menino, né, pela rua, e o pai perdoou os criminosos, né? O pai perdoou. Então é uma lição para a gente, né? Bom, vamos lá, gente. Os demônios, segundo o Espiritismo, rejeição de entidades sobrenaturais. Não há anjos ou demônios como espécies distintas. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluindo pelo próprio mérito. É o que a gente sabe, é o que a gente acredita. O que são os demônios, então, segundo a doutrina espírita? São espíritos imperfeitos, nas classes inferiores da escala evolutiva e ainda inclinados ao mal, ou seja, inclinados mais ao mal do que ao bem, porque inclinado de certa forma ao mal todos somos, até que a gente seja espírito puro, né? Enquanto a gente não for espírito puro, alguma inclinaçãozinha para o mal a gente tem, não é? E essa é a nossa grande caminhada, esse é o nosso grande desafio, não é? Lei do progresso e redenção, perfectibilidade. Todos os espíritos podem alcançar a pureza e sermos, entre aspas, anjos, através do quê? Do esforço contínuo em múltiplas existências, encarnações e vida espiritual. Livre-arbítrio. A estagnação no mal é uma escolha temporária, né? Que às vezes dura milênios, mas é temporária. Não interessa quantos mil anos, né? Quantos mil anos, mas é temporária. O hábito do mal dificulta a regeneração, mas nenhum espírito é eternamente mal. Nenhum espírito é eternamente mal. A gente vê em sessões mediúnicas e principalmente sessões de desobsessão, não é? Que alguns espíritos vêm lá muito revoltados, não é? Muito ali arraigados no mal, não é? Mas que acabam aceitando, não é? Voltar, assim dizendo, para a luz, não é? E muitas vezes o chefão dele se apresenta e depois de muitas tentativas ele aceita também, não é? Então, todos nós vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. E quando a gente participa de uma reunião dessa, a melhor coisa que a gente pode fazer é vibrar amor, não é? E desejar que aquele irmão aceite o caminho da luz, né? A justiça divina, né? A unidade da criação, todos partem do mesmo tempo, do mesmo ponto. Reflete equidade, evitando privilégios divinos, né? Quais são as funções dos espíritos puros? Espíritos elevados cumprem missões análogas às dos anjos, mas como conquista meritória, não por criação privilegiada. Isso daí a gente tinha visto no capítulo anterior, não é? E aí as críticas finais aqui de Kardec, né, sobre a doutrina tradicional. A ideia de demônio como instrumento da justiça divina que seduzem e depois punem as almas, é moralmente indefensável. A eternidade do inferno nega a bondade de Deus. Ninguém fica eternamente no inferno, né? Porque senão Deus seria um vingador. Aliás, quando a gente vê um irmão nosso no erro e fica desejando que ele sofra, isso não é justiça, é vingança. Isso não é justiça. Eu ouvi o Haroldo Dutra falando isso, tá? O Haroldo Dutra, além de um grande espírito, ele é jurista, né? E ele falou que você querer que o outro sofra tanto quanto ou mais ele fez sofrer não é justiça, é vingança, né? Então, se Deus fizesse isso, ele seria um vingador, né? A eternidade no inferno, né?
ou seja, seria uma contradição direta aos ensinamentos de Jesus sobre o perdão. Então, Deus estaria se contradizendo, né? Qual a vantagem da visão espírita? Ela explica a origem do mal sem macular os atributos divinos, a bondade, a justiça e a onisciência. Ou seja, a forma como o Espiritismo nos explica que as coisas acontecem, não é? Elas não contrariam a bondade de Deus, a justiça e a onisciência de Deus, não é? Outra vantagem oferece esperança de redenção a todos os seres, alinhando-se à ideia de progresso espiritual infinito. Então, todos nós temos esperança de redenção. Todos nós. Às vezes, a gente quer brincar de ser Deus. E o pior é quando a gente brinca de ser Deus com a gente mesmo. E fala, isso que eu fiz não tem perdão, eu não mereço, eu não tenho redenção. Não é? Deus e Jesus nunca nega isso para a gente. Então, que a gente nunca pense em negar isso para a gente também. Não é? Que a gente não seja conivente com os nossos problemas, mas que a gente não seja um juiz maquiavélico com nós mesmos, né? Isso não vai levar a gente a progresso. Muitas vezes leva a gente à queda, né? Conclusão, irmãos. Kardec, né, o livro, ele defende que o Espiritismo resolve as contradições lógicas e éticas da doutrina tradicional dos demônios, substituindo-a por um modelo evolutivo baseado em responsabilidade individual, livre-arbítrio e justiça reparadora, não vingadora, né? A crença em demônios como entidades eternamente más é vista como resquício de pensamento primitivo, incompatível com a razão moderna e a verdadeira natureza de Deus. É isso. Pode comentar, irmãos. Quem quiser comentar, pode comentar. Tem uns minutinhos aí, 2 minutos. 1 minuto e meio. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Deixa eu ver quem está com cara que está com vontade de falar. Deixa eu ver. A Ângela quer falar? Leandro, Oi. o que eu posso falar é que, em relação a você, Leandro, em relação à aula que nós estamos tendo, esse estudo que está sendo cada vez mais maravilhoso, que está nos trazendo, assim, mais compreensão, sabe? Então, no caso, eu acho que não só para mim, mas como para todos nós que aqui estamos, Leandro, está sendo muito esclarecedor, muito, Amém. muito boa mesmo, sabe? O que Que nós bom. estamos ouvindo, e é isso que eu tenho que falar. E você, as suas explicações são tão boas que, sinceramente, eu não tenho dúvida, tá? Ai, que bom. Muito satisfeito com esse estudo. Imagina. É que quando a gente está envolvido, não é, de coração, e eu creio que todos nós estamos, né? A espiritualidade ajuda a gente, né? É importante a gente fazer esse estudo com amor, com responsabilidade, com humildade, porque a espiritualidade vai guiando a gente, né? Para mim não é diferente, está sendo muito esclarecedor também, né? E principalmente a aula de hoje, acho que a gente fez algumas reflexões muito importantes, né? Muito importante mesmo, para a gente conseguir ver
de forma diferente os nossos irmãos, não é? E várias outras coisas, né? É isso aí. Amém, amém. Valeu pela contribuição. Alguém mais? O Carlão já saiu já ou não? Não, eu estou por aqui, Carlão estou tá, acompanhando. tá, quer falar algo, Carlos? Não, apenas dizer que tudo que nós comentamos aqui, eu acho que é de extrema importância, né? Porque a gente não percebe, mas nós espíritas, a gente acaba influenciando o meio em que a gente está inserido na medida em que a gente se revela espírita, mesmo quando a gente não abre a boca, né? E a gente tendo o nosso comportamento coerente, né, com aquilo que a gente acredita, eu acho que a gente acaba influenciando as outras pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento que causa muita apreensão, né? As guerras estão se multiplicando e tal. Aí, os nossos irmãos que têm o hábito de influenciar pelo temor, né? Pela coação, aproveitam isso, né? Fim dos tempos, porque Jesus está voltando, porque, sabe, porque o demônio... Quando, na realidade, o céu, ele não é um espaço geográfico, é uma condição interna, né? Então, se a gente exorcizar cada um de nós aqui, os nossos demônios, nós vamos estabelecer esse céu interno e a gente vai ter qualidade de vida mesmo num ambiente belicoso que nós estamos vivendo. Então, numa palavra, acho que a nossa influência é muito assertiva nesse momento histórico que a gente está vivendo. Amém, amém, que assim seja. Irmãos, dá para falar mais um pouquinho. Eu me permito que a gente passe 5 minutinhos, tudo bem? A gente começa 9h05, vamos terminar 10h05. Então, alguém mais quer falar? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Rosângela, não quer falar? Não? Ah, quer falar? Tudo certo, hein? Tá tudo muito bem explicado, como a Ângela falou, né? E a gente sabe que isso daí é uma dificuldade nossa, que a gente vai ter que estar nos melhorando dia a dia, né? Tirando esse mal. É isso. Quando a gente está na escola, o professor fala, anota aí, lição para casa, né? A gente não falou anota aí, lição para casa, mas todos nós sabemos que a gente sai desses estudos com lição para casa, né? Sim. Tá bom. Alguém mais? A Keiko, a Luana? A Marta quer falar, Mar? Você está com o microfone desligado, Mar. Não, eu falei que assim, a lição de casa é a reflexão. Eu não falei, aliás, eu não falei, eu só fiz isso porque assim, é a nossa reflexão que vai ser a nossa lição de casa, né? E uma coisa que eu estava pensando aqui agora e observando e sentindo o quanto essas aulas elas são importantes para que as nossas vibrações melhorem e o quanto a gente atrai bons espíritos ou alguns espíritos curiosos e que querem aprender na casa de cada um de nós. Isso é muito importante, porque a casa de cada um de nós, nesse momento, com a sintonia que nós estamos tendo, ela vira uma sala de aula. Então, nós estamos aqui, sei lá, em 15 pessoas, mais ou menos, mas se a gente colocar uma proporção aí de meia dúzia aí de irmãos que queiram aprender com a gente, olha quanta gente está aprendendo. Então, isso é algo extremamente importante, que a gente está atraindo espíritos que eles estão clareando as suas ideias, eles estão se transformando também através desse estudo e dessas reflexões que a gente faz, né? Então, isso é bem importante. Verdade, bem comentado, mas bem apontado, legal. Verdade. Amados, acho que deu, né, por hoje. Infelizmente, tem dia que dá vontade da gente continuar mais, né? Mas a gente tem nossos afazeres. E quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Um de cada vez. Quem não falou ainda? Quem não falou nada? A Salete não falou nada. Ai, que barato.
É verdade, eu estava aqui só ouvindo, viu, Lê? Mas eu faço então faz oração para a gente. Tá bom. Então, vamos agradecidos pelo estudo de hoje, que o Leandro prepara com tanto carinho, e que vai servir, né, ao longo da nossa jornada, para que a gente se evolua espiritualmente dia a dia. Vamos agradecer pela oportunidade de podermos estarmos juntos nesse domingo, né, ensolarado aí, a oportunidade de nos permitir evoluir, que nosso Mestre Jesus esteja em cada um dos nossos lares, principalmente naqueles lares mais precisados, né, de amor, de paz, e que essa mesma paz que a gente está encontrando aqui, nesses aprendizados, a gente possa direcionar aos nossos irmãos que se encontram em guerra, aqueles que se encontram em guerra interior também. Vamos, com muito amor, com muito carinho, vibrar por todos eles, e que na nossa casa permaneça a paz, a harmonia e o amor. Que assim seja. Muito obrigada. Amém, graças a Deus. Irmão, obrigado a todos, bom domingo a todos, e até a próxima. A gente vai ter umas 3 semaninhas, né, de férias. A gente volta em agosto. Obrigada. Bom dia para todos. Bom dia.